O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Caríssimos irmãos e irmãs, rezamos o 21º domingo do tempo comum com uma liturgia que nos apresenta as raízes judaicas primeiramente e depois cristãs do papado. Como foi estruturado e organizado isso e qual a autoridade do Papa conforme Jesus Cristo deixou a sua igreja. É importante a gente perceber que Jesus cumpre tudo aquilo que está escrito lá no Antigo Testamento. E nós vamos ver hoje, na eleição do primeiro Papa, como isso é significativo e importante. Primeiro, nós estamos no meio do Evangelho de Mateus. E vejam que aqui a gente vai percebendo que já é hora de avaliar a missão. Então Jesus retira-se com os 12 e vai para Cesareia de Filipe. E lá ele começa uma conversa, um diálogo, e pergunta então a eles: quem dizem as pessoas que eu sou? Na verdade, Jesus perguntava para que eles narrassem o que as pessoas achavam dele, o que estavam pensando do seu ministério. E aí eles diziam: olha, alguns falam que o senhor é João Batista, outros que é Elias, Jeremias ou um grande profeta. A gente precisa notar que nessa resposta eles falam de uma esteira profética, mas nada que na verdade se assemelha ao que Jesus de fato era. E todos os que foram citados já estavam mortos, e quase todos calados pelos poderes da época. Aí então, Jesus, depois de ouvir essa narrativa, pergunta então a eles: e para vocês que estão caminhando comigo, que estão indo
para Jerusalém. Quem sou eu? Quem sou eu para vocês? Aqui a gente começa a ver que esse grupo dos 12 tinha um líder que falava em nome deles. Portanto, Simão diz a Jesus: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui é oportuno a gente notar que acontece uma profissão de fé, algo muito importante que faz com que Jesus responda a Pedro: olha, isso não vem de você, isso não pode vir dos homens, isso vem de Deus. Então, Pedro, a partir de agora, você não se chamará mais Simão, e sim Pedro. E sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Aqui começa algo que a gente precisa perceber e vai nos lançar na origem do papado até os dias de hoje. Vejam que primeiro, Jesus muda o nome de Pedro. A mudança de nome na Bíblia, ela designa um papel, uma função. A pessoa, quando tem o seu nome modificado, ela passa a assumir a missão que aquele nome aponta. Aconteceu com Abrão, que de Abrão chamou-se Abraão, pai de uma grande multidão. Aconteceu com Saulo, que passou a chamar-se Paulo, o que anuncia o Evangelho. E aconteceu com Pedro, que se chamava Simão e passou a chamar-se Pedro. Aqui a gente precisa recorrer à língua que o Evangelho foi escrita e à língua que Jesus falou, para a gente entender o que ele quis dizer. Jesus falava com os discípulos em aramaico. Em aramaico, a palavra pedra e Pedro é a mesma coisa. Então Jesus disse a ele: Tu és Cefas, e sobre Cefas construirei a minha igreja. No grego, na verdade, há uma palavra para o masculino e para o feminino. O que na tradução houve uma confusão grande em que as pessoas diziam que não, que a rocha era Jesus, Pedro era uma pedra e que não era a mesma coisa. Mas é sim, quando se traduz a palavra para a língua portuguesa, é pedra e é Pedro, que designa que Pedro assumiria a condição de pedra inicial da Igreja Católica, de pedra primeira. E aí nós vemos que a igreja não era a ideia de uma construção ou de um templo. Pelo contrário, igreja queria dizer povo, assembleia. Eclésia quer dizer isso, assembleia de chamados a seguir Jesus. A partir de agora, a gente precisa perceber que o que Jesus vai realizar é aquilo que aconteceu na primeira leitura. Se ouvimos bem a primeira leitura, nós temos na profecia de Isaías um momento de sucessão do primeiro-ministro, de Sóbina para Eliacim. E acontece, na verdade, um rito muito interessante. Quando havia o rei Davi, e quando havia uma sucessão de ministro, havia um símbolo que designava essa sucessão. O primeiro-ministro na monarquia judaica, ele era abaixo do rei, ele representava o rei e ele tinha poderes assim como o rei. E era um cargo de sucessão, não era um cargo que a pessoa morria e ele acabava. Então narra-nos a primeira leitura que na troca desse cargo, o que foi entregue ao novo primeiro-ministro? A chave. A chave, porque o primeiro-ministro, ele tinha na verdade a chave de todo o reino, porque ele tinha direito de, junto com o rei, andar por tudo. O que Jesus diz aqui? Por isso, Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Aqui, Jesus, na verdade, está instituindo Pedro primeiro-ministro do reino de Deus.
E vejam que lá na primeira leitura, dizia claramente que esse primeiro-ministro era chamado de pai do reino. E daí vem o nome Papa, que quer dizer pai da igreja. E portanto, continuando a leitura, o que Jesus vai dizer? A partir de agora, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar será desligado. Essa função de ligar e desligar, de abrir e fechar, ela era uma função dos doutores. Era uma certa autoridade dada para que a pessoa pudesse ensinar. Então veja, aqui Jesus institui Pedro, o primeiro-ministro do reino, o Papa, e dá a ele a autoridade de ser pai do reino e de ensinar. Aquilo que ele ensinar precisa ser aprendido, ligado. E aquilo que ele dizer que não é verdade tem que ser desligado. Ou seja, o Papa, o pai da igreja, ele tem sim a autoridade, a autonomia e um munus de ensinar. E um ofício que na verdade passa pela sucessão. Morrendo um, vem o outro. E por isso, na nossa história e na nossa tradição, com mais de 2000 anos de história, a igreja nunca ficou sem Papa. Porque o pai da igreja precisa ajudar a governar a partir do munus dado por Jesus. Foi Jesus que instituiu o primeiro Papa. E até hoje, com a morte de um, a gente vê todo um rito, toda uma eleição para que se escolha outro. Muitos de nós, inclusive, já passou por 3 pais da igreja, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco. E vejam, esse munus, esse primado que começa em Pedro, se estende até os dias de hoje. Muitas vezes, quando se fala de chave, a gente associa que Pedro é o porteiro do céu, né? Acabou ficando um pouco essa fantasia de que Pedro vai esperar a gente com a chave para abrir o portão do céu, e não é isso. A chave era o rito de exercício do ministro do rei, ou seja, aqui a figura do Papa. Da liturgia de hoje e de percebermos tudo isso, nos compete alguns elementos muito importantes. Primeiro, Jesus diz claramente que é sobre Pedro a pedra que ele constituirá a sua igreja. Isso quer dizer que não há outra igreja de Cristo, que a igreja de Cristo começa no papado de Pedro e perdura e se dura até os dias de hoje. Então dizer que a igreja católica não é a igreja de Cristo é uma mentira. E não pode arrancar essa página da Bíblia querendo dizer assim, não está escrito isso aqui. Não, Jesus disse, Pedro, sobre você eu construirei a minha igreja e o inferno jamais vai prevalecer sobre ela. Por isso, temos mais de 2000 anos de história da igreja de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o primado de Pedro na sucessão apostólica, chegando a Francisco, exige de nós atitude de obediência ao Papa. Então, não existe católico que diz que não tem Papa. Para ser católico, eu tenho que estar em comunhão com o Papa, em comunhão com a igreja, em comunhão com as decisões de Francisco e ser obediente a ele. Senão, eu não estou sendo católico, porque ele é e vai continuar sendo, e o seu sucessor também, o primeiro-ministro de Jesus, ou o pai do reino, o pai da igreja. Que a liturgia de hoje nos faça perceber a grandeza das nossas raízes e como tudo isso chegou aos nossos dias como de fato uma experiência de Deus. Sempre obedientes ao Papa Francisco, sempre abertos à sua autoridade e ao seu munus de ensinar, é o caminho de quem quer crescer na fé e na igreja.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.